Saiu um novo relatório gerencial do BTLG11, que é o fundo do BTG Pactual, relatório de março de 2026. Vamos verificar quais são os pontos principais de destaque no início do vídeo, que é a questão que durante o mês houve um reconhecimento de 9,5 milhões na linha de lucro de vendas destinadas a investimentos nas SPEs, que foram lucros represados, vendidos agora nesse momento. Na parte comercial também, no ativo BTLG Ribeirão Preto, o fundo ele concluiu uma alocação de um módulo com cerca de 2,7 mil metros quadrados para uma empresa do setor do varejo, com um prazo de 5 anos e um valor 43% superior ao contrato anterior que havia naquele imóvel. No BTLG Mauá, foi concluída a renovação e revisão contratual de uma locatária relevante, que é responsável por 51% da ABL do empreendimento, e a renegociação ela resultou em um aumento de 25% no valor do aluguel, extensão do prazo contratual por mais 5 anos a partir de 1 de 2027, além de reforço nas garantias e no aviso prévio. Com essa negociação, 80% da área do ativo já passou por revisionais, com um ganho real de locação de 24%, o que é muito bom essas renovações acima do acordo previsto. Já que na parte do ativo BTLG Louveira, o empreendimento ele é monousuário, foi concluída a revisão do contrato de locação, teve um ganho real de 17% e trata-se do primeiro ativo revisado dentre os 13 imóveis adquiridos na 13ª emissão de cotas do BTLG. E também ele abre mais espaço para as futuras renegociações com os demais locatários do portfólio em Louveira. Você gosta de acompanhar sobre o BTLG11? Então se inscreva no canal, curta o vídeo, comenta aí se você tem esse fundo imobiliário em carteira e vamos para os próximos passos desse relatório gerencial. Em comentários do gestor, o BTLG ele informa que tem 34 imóveis que totalizam 1,4 milhões de metros quadrados de ABL, área bruta locável. Aproximadamente 92% dos ativos estão localizados em São Paulo, que é o principal mercado logístico do país. O portfólio ele mantém uma vacância financeira de 2,9% e está em linha com os meses anteriores também. O resultado, em março de 2026, o fundo ele distribuiu 80 centavos por cota, já tem 2 meses sequentes que ele vem pagando esse patamar de dividendo, representa um dividend yield anualizado de 9,3%, com base no preço de fechamento de fevereiro. Os contratos com vencimento em 2026 eles já estão em negociação com expectativa de ganhos reais de locação nas renovações contratuais que virão. A vacância consolidada do portfólio ela permanece em patamar estruturalmente saudável, encerrando o período em 2,9%. A partir de resultados do fundo, ele teve uma receita de 0,64 centavos por cota, o retorno operacional de 0,62, o resultado imobiliário R$ 1,09, o resultado do fundo foi de R$ 1,00 e a distribuição do fundo foi de 80 centavos por cota. E ele pegou aquele resultado acumulado, que é cerca de 0,20 centavos por cota. O histórico de dividendos ele vinha pagando 0,78, 0,79 e chegou desde janeiro e fevereiro também no patamar de 0,80. Resta agora saber se ele vai conseguir manter esse patamar até iniciar um novo guidance no segundo semestre. Então aqui ele pagou 0,80 em fevereiro, banda superior pode chegar até 0,84, banda inferior 0,78. A evolução dos cotistas, em 2026 ele está 462 mil cotistas, teve uma evolução muito boa comparado aos anos anteriores. A liquidez média diária de negociação do fundo é 17,8 milhões, é uma liquidez muito boa também. É um fundo que você consegue entrar e fazer posição de forma fácil e também sair de forma fácil porque ele é bem líquido, então ocorre muito trade desse fundo imobiliário. A evolução dos dividendos, ele vinha pagando uma quantidade inferior, a cada ano ele foi subindo até chegar no patamar de 0,80 em 2026. Isso comprova que o intuito do fundo nesse ano é pagar no patamar de 0,80 até o final. Vamos ver se ele vai conseguir cumprir isso. O portfólio, ele tem 95% do portfólio logístico, tem 3% industrial, 2% varejo. O tipo de contrato é meio a meio, ele tem contrato típico e tem também contrato atípico.
O indexador, maior parte é IPCA, 97%. Tipo de multa, 38% é de 12 meses de aluguéis, 51% é de 4 a 12 meses de aluguéis e 11% 3 meses de aluguel no mínimo. Carteira e exposição, a maior concentração desse fundo imobiliário está no BTLG Louveira e também no BTLG Itapevi. Em seguida também vem o BTLG Mauá. Exposição geográfica, se você observar, ele está muito concentrado em São Paulo, até porque o gestor já avisou, é o centro logístico do país, então por isso ele está bem localizado no raio 30, no raio 60 de São Paulo. Locatários por segmento, maior parte logística, 45%, alimentação e bebida, 16%, seguido de varejo, 14%. Top locatários, ele tem 8% no Assaí, 6% no DHL, 6% na Unilever, 6% na Seva e 4% na Amazon, e os outros inquilinos também têm boa participação no fundo. Vencimento das receitas, a maior parte está para 5 anos ou superior. Revisional dos contratos, em 2026 ele vai ter 28% de revisional dos contratos. Os meses de reajuste, em março teve 10%, em abril também vai ter 10% de reajuste. A localização dos imóveis, sempre próximo de uma rodovia, de um centro de distribuição, vias que facilitam essa distribuição ao cliente final. A localização para fundos de logística principalmente é muito importante. Então, dentro do raio 60 tem o BTLG Louveira, BTLG Mauá, BTLG Itapevi. São boas localizações de imóveis, principalmente na área logística. Então, ele vai ter 38% no raio 30 de São Paulo, 38% no raio 60 e 15% no raio de 100 km ou mais de São Paulo. Aqui é o portfólio, são os imóveis que esse fundo imobiliário tem em carteira, com atenção apenas para alguns que possuem vacância física, que é o BTLG Imbu, 32%, o BTLG Santo André, 44% e o BTLG Cabreúva, 36%. São os imóveis de maior atenção, mas que a gestão vem trabalhando também para manter esse imóvel 100% ocupado. O histórico de vendas, o BTLG ele é um fundo muito ativo, ele faz muitas movimentações do portfólio. Em 2026 ainda não tem uma movimentação específica, mas nos anos anteriores ele sempre fazia aquela movimentação que é um desinvestimento de um imóvel que não faz mais sentido ali para o fundo imobiliário, e na maioria das vezes ele tem um lucro sobre essa venda e aí ele distribui o que é lucro e o valor que foi vendido realmente do imóvel ele aplica em outro investimento, seja um outro galpão logístico com uma localização melhor ou um rate maior, como se fosse um AAA ou classe B também. A parte de alavancagem, no período do segundo trimestre de 2026, ele vai ter que arcar com algumas aquisições que ele fez, que foram cerca de 13 ativos, de acordo com a 13ª emissão de cotas, e esse valor de aquisição é 614 milhões. Já no quarto trimestre de 2026, ele também vai arcar com algumas aquisições que ele realizou, dentre elas é o BTLG Osasco e o BTLG Mauá, que é cerca de 50 milhões. As alavancagens são todas a IPCA e aqui abaixo é o fluxo de amortização do fundo. Previsão lá para 2031 ele já não ter nenhuma dívida a ser paga. Esse é o relatório gerencial do BTLG11, que é um fundo de logística do BTG Pactual. Se você ficou até o final do vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, que você curta esse vídeo, que dê uma força pra gente, para chegar a mais pessoas e assim ter mais seguidores. Se você tem intuito de adquirir esse fundo imobiliário, temos também outros como o HGLG, o LVBI, que a gente também vai fazer um acompanhamento de todos esses fundos imobiliários aqui.